Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast, um ambiente preparado para que você seja inspirada, tocada, encorajada e transformada através da vida das mulheres que passam por aqui. A minha convidada de hoje é uma mulher muito especial. Eu tenho a alegria de acompanhar a jornada, o crescimento dela e vê-la conduzindo o crescimento e formação de times comerciais das empresárias que estão por aqui. Cristiane Camargo, seja muito bem-vinda ao W2Wcast. É uma alegria te receber aqui e desejo de todo o coração que a tua história toque a vida das mulheres que aqui estão, porque de antemão já adianto que eu admiro a tua ousadia, a tua coragem e a forma como você vem crescendo. Olá, é um prazer estar aqui, Rô. Tô muito feliz. A Cris, ela tem um perfil diferente. Diferente como, tá? Às vezes você olha uma vendedora um pouco mais agressiva e tal, mas a Cris, ela é uma estrategista. Então, ela monta times e estratégias comerciais e estratégias também de liderança, rotina, aquilo que mantém as empresas vivas. Então, Cris, eu gostaria que a gente começasse primeiro, antes de falar sobre o que você faz, trazendo um pouco de quem você é, de onde que a Cris veio, qual foi a subidinha de escada, quais foram os degraus até chegar aqui e fazer o que você está fazendo. Vamos lá. A minha história com vendas, ela começou muito cedo mesmo. Porque eu sou filha de um casal que começou a empreender por necessidade. E eu lembro que eu ia pra escola de manhã e à tarde, meus pais abriram um mercadinho de bairro, assim. E daí, à tarde, eu ficava fazendo o tema de casa, enquanto minha mãe fazia o serviço, eu ficava ali fazendo o tema, brincando. E eu tinha uma função muito especial. Quando chegava alguém no mercado, eu gritava: "Mãe, tem gente!" Vinha minha mãe. Então, eu cresci nesse ambiente. Na medida que esse mercadinho foi crescendo, eu também. Daí eu comecei a ajudar aqui, ajudava no troco, anotava um pedido. E eu cresci nesse ambiente. Com 15 anos, eu já tinha ali alguns colaboradores com o dobro da minha idade. Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade de gestão, de resolver problemas, tirar pedido, banco, essa burocracia toda de um negócio desde muito cedo. Quando eu fui pro mercado de trabalho, eu tinha uma cabeça muito diferente dos meus colegas. Eu lembro quando eu fui fazer o primeiro estágio, a minha cabeça já era de dono, de resolver. Eu me preocupava, às vezes, com o excesso de papel que eles usavam para imprimir. Então, isso me deu uma vantagem muito grande. Eu fui treinada pelos meus pais ali por necessidade mesmo, mas isso me deu uma vantagem profissional. Quando eu fui pro mercado de trabalho, então, todos os lugares que eu entrei rapidamente, já tinha esse espírito de liderança. Então, fui cada vez caminhando para sempre ser líder de equipe, gerente comercial. Então, sempre fui indo naturalmente para esse caminho. Eu tentei sair do universo das vendas, mas eu sempre fui puxada de volta, né? E hoje eu entendo que é uma habilidade natural. E quando eu vejo uma pessoa que não tem essa habilidade, às vezes está à frente de um negócio, coisas que para mim são tão óbvias, né? E quando eu olho uma pessoa, essa vontade de mostrar o caminho, mostrar como é que faz, mostrar como que você gerencia um time, como que você desenvolve as pessoas. Eu sou apaixonada, assim, por desenvolver pessoas, por ver pessoas brilhando, sabe? Depois elas lembrarem que elas foram desenvolvidas também, cresceram dentro desse processo. Quais tu acredita que foram os principais momentos de mudança, de ascensão, de virada, as pessoas, coisas que foram acontecendo na tua jornada que foram te empurrando? Porque eu sempre acredito que ocupou cargos de gerência, liderança, né, de formação de time e tal, mas é muito diferente de hoje você ser a empresária, né? A pessoa que montou seu negócio e que estrutura isso para outras pessoas. Mas quais foram as pessoas, os momentos-chave de mudança de comportamento, de mentalidade, de patamar, assim, que foram na tua subida?
Olha, tem alguns cortes, né, da vida, assim. O primeiro foi quando eu me mudei para Blumenau. Então, eu morava no Rio Grande do Sul, no interior, perto da minha família é muito grande. Então, estava naquela zona de conforto. Quando eu fui para Blumenau, é uma cidade, né, alemã, o pessoal tem um ritmo de vida, uma cultura diferente. Ali eu comecei a estudar, a trabalhar, a morar sozinha. E eu lembro que o primeiro ano eu chorava muito, eu queria muito voltar para casa. E eu tive uma prima que uma vez ela foi lá em casa, eu fiquei muito gripada. Ela foi lá em casa, me levou uma sopa e ela falou assim: olha, aguenta, o primeiro ano é o mais difícil, mas depois disso a vida vai se encaixando, você vai fazendo amizades. E eu segui nesse caminho. Quando eu estava mais ou menos 2 anos em Blumenau, eu queria voltar para casa, eu não aguentava mais de saudade. E eu lembro que eu fiz uma entrevista numa cooperativa de crédito, que era uma empresa que todo mundo almejava trabalhar. E as pessoas me diziam: é muito difícil entrar, precisa de indicação. E eu fiz a entrevista em dezembro, da formatura da minha irmã. Eu fiz a entrevista com a mala toda organizada já para eu voltar para o Rio Grande do Sul. E daí, quando eu cheguei lá, eu contei para minha mãe. Falei assim: olha, eu quero muito voltar, tá muito difícil aqui. Só que eu fiz uma entrevista numa empresa muito boa. Daí minha mãe falou assim: olha, se for para você ficar, você vai passar nessa entrevista. E se não for... E daí eu lembro que um pouquinho antes do Natal, dia 23, me ligaram dizendo que eu tinha passado na entrevista e que eu ia começar a trabalhar no dia 10 de janeiro. E para mim foi um sinal. Então, entrar nessa empresa, que foi muito difícil, isso fortaleceu muito a minha autoestima. E ali dentro, eu mergulhei um pouco dentro do mundo corporativo, de metas, sabe? De uma estrutura maior. Então, eu saí porque, por mais que eu tivesse sempre essa vontade de crescer, de ajudar, eu precisava ser lapidada. Eu era muito bruta, porque eu trabalhava com os meus pais, então era um ambiente familiar. E eu não tinha muito esse tato, assim, principalmente com liderança. Eu era muito rebelde. Eu trazia o resultado, mas eu era rebelde. Então, eu precisei ser polida ali naqueles ambientes, e as corporações maiores, elas nos ajudam com isso. Depois disso, eu resolvi empreender. Eu estava saindo super bem, tendo um resultado muito legal, mas acho que essa veia empreendedora, ela começou a me incomodar um pouquinho. Eu resolvi empreender, não deu certo. E daí, naquele momento que eu quebrei, eu tinha saído de uma empresa muito boa, aquilo, assim, me afetou muito, assim. E daí eu voltei para o mercado de trabalho, voltei a empreender e falei: olha, não deu certo eu empreender, mas eu vou me tornar uma colaboradora bem paga. E daí surgiu uma nova oportunidade, eu fui convidada para gerenciar um time comercial e era uma startup, então eu tive acesso a muita ferramenta, muita tecnologia, e ali eu realmente entreguei, assim, o meu melhor. Trabalhei por um bom tempo ali e foi onde eu me forjei, assim mesmo, como líder, trabalhando com uma equipe muito júnior, que eu tinha que treinar muito essas pessoas, pegava ali desde o início, e onde eu desenvolvi as minhas maiores habilidades, eu acho que foi naquele período. Então, nessa empresa, quando eu saí, depois quando eu entrei no digital, que daí, né, foi um outro universo, né? Você se depara com outros tickets, onde as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E no digital também, eu trouxe muito essa característica que eu tinha no offline, porque no digital é engraçado, né? Isso não agora, acho que tudo está se profissionalizando muito, mas quando eu entrei, nós tínhamos estruturas que faturavam muito, né? Mas não tinham processos. Então, tudo era feito digital, você trabalha com um volume muito grande ali. E daí, quando eu entrei em algumas operações, eu falei: putz, como é que eles fazem tanto dinheiro se não tem nenhum processo, não tem nada, né? Então, eu trouxe essa experiência que eu tinha do offline, trouxe para o digital, e isso também me abriu muitas portas, né? E aí, depois do digital, foi essa virada. Foi quando eu fui na mesa, que daí eu falei: olha, como é que eu começo, né? Eu tenho a vontade de empreender, mas como é que eu começo aqui? Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? E daí foi naquele momento ali que eu entendi questão de oferta, né? O que eu precisava, como que eu melhorava a minha oferta, como que eu lapidava o meu discurso. E daí, quando eu entrei no Master, foi quando deu essa acelerada mesmo, assim, que eu percebi que sabe, o retorno, ele foi maior, assim, o crescimento, ele foi muito grande. Nós tivemos uma experiência ontem, né? E aí você detalhou essas mudanças. Eu acredito que a gente pode usar um pouco desse espaço aqui para olhar um pouco para isso, até porque, além de ser inspirador, encorajador, etc., pode ser uma fonte de aprendizado mesmo para quem está aqui, né? E uma das coisas que todo mundo deseja é transformar inteligência em negócio.
É transformar dom em produto, né? Fazer aquilo que eu amo virar uma empresa. Sim. E você tinha todas essas habilidades. Ou seja, tem muita gente também que chega... Eu falo que eu consigo trabalhar com quem é bom, né? Não operamos milagre, né? Nossa, deu certo porque ela era boa. Então, tu tinha todo esse conjunto de... E principalmente, tu tens uma coisa, Cris, que eu precisei desenvolver também, que é a flexibilidade, o desejo e a permissão de ser lapidada. Porque, poxa, eu não sou muito boa nisso, ou eu sou muito bruta, ou eu sou muito agressiva, ou eu não sei fazer. E nós, até por ser cachorro caramelo, né? A gente precisa se adaptar. Então... ontem, alguém comentou comigo, falo ontem, tipo, não sei que horas você tá assistindo isso aqui, mas nós tivemos uma oficina de inteligência de vendas ontem que você entregou pro nosso grupo Master, que todo mundo amou, inclusive. E uma pessoa comentou comigo assim, a Cris tem um perfil diferente, né? Eu falei, ela é muito lapidada. Ela é muito... Ela desenvolveu muitas coisas. Ela não é uma comercial assim, sem freio e tal. E você tinha esse conjunto de habilidades para transformar isso num produto. Eu acho que, pelo que eu me lembro, nós aumentamos o teu ticket inicialmente em 3 vezes mais. Eu sei que o primeiro contrato, ele foi 7, 8 vezes mais, sei lá, 10 vezes mais do que o teu ticket inicial. Sim. Então, nós tivemos uma mudança de ticket, nós tivemos uma mudança de oferta, nós tivemos uma mudança de posicionamento, tivemos um ajuste na tua produção de conteúdo. E eu gostaria de usar esse tempo até pra gente falar desses detalhes, assim, porque foi tão significativa a tua jornada e isso pode servir pra outras mulheres, sabe? Que às vezes, assim, poxa, o preço que tu colocava agora tá mais justo, a forma como tu apresentava o teu trabalho. Eu lembro exatamente do dia que eu te falei, Cris, tu tá fazendo muito evento, muito. Aí eu falei, tá, eu quero te contratar, mas que horas tu vai trabalhar? pra mim. Eu imagino que eu tava arrasando. Olha como eu estou aprendendo, olha como eu faço bater. Eu falei, para de aprender e começa a ensinar. É mudar. Então, eu queria que pelo teu olhar, porque eu tenho um olhar, né? Mas eu queria que pelo teu olhar tu desse detalhes, assim, de como tu também foi se permitindo ser lapidada e as mudanças que foram sendo pontuais no teu crescimento. Porque eu sei que hoje a gente tá colhendo um resultado legal de algumas decisões que foram tomadas um ano atrás, 6 meses atrás. Então, conseguir detalhar isso. Claro. Pegando um gancho daquilo que você falou sobre... uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando perguntou assim, mas o que tu faz? Eu falei, cara, como assim? Não tá óbvio que eu faço? Não. Entende? Então, acho que a primeira coisa que aconteceu foi em questão ao posicionamento e à oferta. Porque até hoje, assim, eu entrego muito mais do que aquilo do que aquilo que eu envio na proposta. Né? Eu encaminho e mostro ali a jornada que eu vou percorrer com aquela empresária, mas baseado naquilo que ela também enxerga que é uma dor. Só que na hora que eu vou entregar, que eu entro na operação dela, eu vou trazendo outras coisas, mas que não fazem sentido eu falar tudo. Então, acho que a primeira coisa que eu mudei foi a minha comunicação. Porque a minha comunicação era muito técnica. Porque eu falava com os pares, eu falava com líderes, então... eu usava muitos termos técnicos. E quando eu ia falar com uma empresária que, sei lá, está empreendendo há mais de 20 anos, tem mais de 50 colaboradores, ela não sabe o que é close, ela não sabe, né, o que é CAC, muitas vezes. Esses termos técnicos a gente usa muito, que vem do marketing também. Então, a primeira coisa que eu procurei lapidar foi a minha comunicação. Como que eu simplifico o que eu falo? E eu acho que isso acontece com todo mundo no início, até por uma insegurança. Como a gente ainda não tem um produto... Mais do que eu sei. Exato. Por não ter muito resultado ainda comprovado com aquele produto, né? Por também se sentir insegura ainda. Então, a gente se apoia a esses termos técnicos. Então, a primeira virada foi a minha comunicação. A segunda virada foi questão de oferta mesmo. Eu lembro que eu cheguei muito preocupada com a escala, né? Eu falei, como é que eu escalo? Como é que eu faço? E daí você falou, olha,
não se preocupa com a escala agora. Se preocupa em fechar as suas primeiras clientes e entregar o teu melhor para elas, sabe? Eu entregaria assim, ó, o melhor que eu tenho para essa pessoa. Aí depois sim, eu vou entregar para outra, para outra. Vai chegar um momento que a escala vai acontecer, mas agora é o momento de você entregar, entende? Tem que ralar, minha filha. Então foi que eu realmente escutei aquele conselho e coloquei em prática. Eu falei, olha, eu vou entregar o meu melhor. E eu fui melhorando a cada entrega. E quando eu comecei a ver o resultado, isso também trouxe mais segurança. Até para eu poder ajustar o ticket. Porque eu confesso que no início foi muito difícil cobrar um ticket maior. Qualquer ticket. Me incomodava demais, assim. Eu fechava, eu tinha alegria de fechar um contrato e um desespero. Será que eu vou entregar? Será que eu vou conseguir entregar? Eu lembro que o primeiro contrato que eu fechei, eu deixei o dinheiro guardado. Eu não gastei. Se tu precisasse devolver. Se eu precisasse devolver. Entendi. Porque o meu comprometimento era tão grande e a minha insegurança também. Então, eu entregava muito mais do que eu cobrava, só que eu me sentia muito insegura. E hoje, e é engraçado, porque fazem 6 meses que eu entrei no Master, né? E eu sou uma outra pessoa. Aí ficou muito mais claro, a cada entrega, o produto ele foi lapidando, eu fui entendendo o que faz sentido, eu entregar o que não faz sentido. Mas, principalmente, eu acho que eu consegui chegar numa versão do produto que ela é a melhor, sabe? Pode ser que isso que vai, né, mudar daqui a um tempo, só que... Deixa vivo. Mas Deixa assim, vivo. Exato. E daí tá muito mais claro o que eu entrego, o resultado que eu consigo gerar, né, para o empresário. Ontem eu recebi um áudio de um empresário, apesar que eu, né, estou posicionada para empresária, esse empresário me procurou. E daí eu estava um pouco insegura, era uma empresa, né, maior, já fatura muito bem. E ontem ele me mandou um áudio que ele estava muito feliz, porque o time dele está fazendo o dele, ele contratou um novo gerente comercial, né, o time está envolvido, está engajado, contratou novas pessoas, né, então todos os dias ele entra ali, ele vê as coisas acontecendo, assim, vê o time ali, né, discutindo, trazendo ideias. Então ele me mandou aquele áudio ontem, assim, eu falei, nossa, eu fico tão feliz, assim, de escutar, sabe? Porque isso vai fortalecendo e vai te dando mais motivação para você continuar fazendo o teu trabalho. Então, acho que principalmente a comunicação que eu ajustei, depois o meu posicionamento e depois meio que, assim, eu mergulhei na entrega, assim. Eu falei, olha, esse é o processo. Eu vou ter que entregar e todo o feedback também do cliente para mim é muito importante para eu ir lapidando, né, melhorando, ajustando. Eu parei assim de me comparar um pouco, assim, tanto que eu não comecei a produzir conteúdo no início, né? Eu foquei mais no bastidor mesmo, aqui, deixa eu entregar, deixa eu melhorar aqui o produto e agora que eu comecei a produzir conteúdo. O Master, para mim, ele é um grande canal de aquisição de clientes, assim, porque eu ainda não tenho nem o funil ali rodando para prospectar novos clientes. Só que eu percebo que algumas pessoas que eu conversei lá atrás, elas estão voltando por conta desse novo posicionamento. Então, eu percebo pessoas voltando, Cris, eu preciso de vendedor, né? Você tem alguém para indicar? Aí eu falei, tenho, mas você já tem estrutura? Né? Você já tem aí os processos para a gente contratar alguém? Então, eu percebo que a mudança de posicionamento, às vezes ela parece silenciosa, mas quem nos observa, né, a pessoa acompanha aquele crescimento. Ela é silenciosa, né? E ela não tem nada a ver com o digital. Exato. Então, acho que foi isso, assim. Eu fui mais seguindo. A gente já conversou sobre isso. Eu falei assim, olha, eu cresço só de estar ali naquele grupo, assim. Porque eu não te solicito tanto como, né? Eu acho que talvez outras pessoas. Mas é porque eu aprendo de forma diferente, sabe? Eu aprendo observando. Eu aprendo quando você fala com outra pessoa. Fala, putz, isso aqui também eu tô fazendo, sabe? Também tô errando. Eu me inspiro também nas outras mulheres que estão tendo resultados, né? Incríveis. Então, a forma com que eu aprendo é um pouco diferente. Mas eu aprendo o tempo todo. Então, acho que é isso, assim, a ambiência, principalmente, assim. Agora a gente já falou bastante de trabalho, bastante de entrega, bastante de jornada. Eu sei que tu estás numa fase apaixonada, né, pelo processo, assim, pelo trabalho e totalmente mergulhada.
E é fase de construção, né? Tanto que eu falei, não é hora de pensar em escala, é hora de pensar em estrutura de entrega, base, porque quando é bom, a escala vem, porque aí começa a surgir a necessidade de expandir, né? Eu vi tu fazer a primeira contratação, eu vi tu começar a montar teu time, a realmente agora entrar numa outra fase. Mas eu gostaria de ouvir, de saber um pouco da Cris, fora a Cris profissional, o que a Cris gosta de fazer? Até porque eu acho que dentro do Master a gente tem desenvolvido outras habilidades, assim, para além dos negócios, né? Pra gente, como mãe, como esposa, para nós mesmas, enfim. E eu acredito muito nisso, né? Em fortalecer todas as áreas da nossa vida. O que, além de trabalho, porque você é bem trabalhadeira... O que você gosta de fazer nas horas vagas que não é trabalhar? Bom, eu moro em Floripa, né? É difícil não ir pra praia. Mas assim, o que eu tenho feito muito, assim, eu comecei a correr, porque eu acho que quando a gente tá nessa fase de construção, né, a gente acaba ficando um pouco ansioso, quer que as coisas aconteçam muito rápido. E, ao mesmo tempo, tem uma carga muito pesada de trabalho. Então, acho que a válvula de escape, ela tem sido para mim a corrida, treino. Então, eu tenho ido muito pra praia. Eu tenho aproveitado, assim, pra descansar também, assim. Porque é gostoso, né? Quando você começa a ver uma coisa dando certo, isso te traz uma certa tranquilidade também, né? O que te trouxe pra Floripa? Bom, eu sempre quis morar no litoral. E daí eu morava em Blumenau. E quando eu pensei em morar no litoral, a minha irmã ganhou uma bolsa. E ela poderia escolher entre Balneário, na época, e Blumenau. E assim, ela é a nossa irmã mais nova. Nunca tinha morado sozinha. Eu passei um perrengue, sendo que eu sempre fui uma pessoa mais aventureira, assim. Tipo, eu fiz curso de aeromoça, eu queria viajar o mundo, sabe? Então, eu sempre viajei desde muito cedo. E quando a minha irmã veio, toda nenenzinha, ganhou uma bolsa, eu falei, putz, ela não vai aguentar um ano aqui. E bem certinho, assim, com um mês ela queria voltar pra casa, né? Porque é muito diferente. Eu fui ficando, o primeiro ano eu fiquei ali por conta dela, e depois disso veio pandemia, e meio que foi um buraco, assim, na nossa vida, né? E daí meio que tudo parou, assim. Depois ali, né? Todo mundo... Não, daí teve a pandemia. Gente, a pandemia faz tempo, mas é que ali muita coisa mudou. E daí, quando eu entrei no digital, que eu comecei a trabalhar em home office, eu falei, putz, agora é o momento. E daí, minha irmã se formou em março, e eu me mudei daí naquele ano, e eu vim pra Floripa. Eu estava em dúvida entre Floripa e Balneário, só que aqui por ser a capital, né? Eu falei, acho que aqui eu tenho mais chance, assim, possibilidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim. O ambiente, ele colabora muito pro nosso crescimento, né? A gente sai da zona de conforto, né? Se obriga a conhecer outras pessoas. Eu estava muito na caixinha ali. E daí eu fui me colocando nessas situações, assim, e o meu crescimento ele foi... Exato. Se tu pudesse hoje, com o que a Cris sabe hoje, para quem nos escuta, e tu pudesse falar algo para a Cris que estava começando, pontos assim, não tira os olhos disso, não esquece disso aqui, isso aqui é importante na tua jornada. O que hoje tu olha lá para Cris assim... Esquece isso, olha pra isso. O que são conselhos de você pra você mesma? Olha, eu acho que o principal é confiar e não desistir. Porque, assim, modéstia à parte, esse talento, assim, que eu percebo que eu tenho hoje, obviamente, agora muito mais madura, né? Eu sempre tive isso, de alguma forma, né? Eu sempre, assim, dentro de mim, eu sempre soube que as coisas iam dar certo, de um jeito ou de outro. Só que eu não tinha paciência, assim, eu não confiava muito. Então, quando as coisas começavam a ficar difíceis, eu desistia. E daí eu queria para uma outra coisa. Eu não me permitia ser ruim, sabe? Aquela autocobrança era tão grande que eu não me permitia ser iniciante, errar. Então, eu ficava pulando, às vezes, de sonho para sonho, de objetivo para objetivo. Se eu tivesse continuado e seguido, eu já provavelmente estaria vivendo já o que eu vivo hoje há muito tempo atrás. Tem como voltar no tempo, né? Mas, assim, para quem está começando, para quem tem o desejo de empreender... É confiar, assim, e esperar passar pelo processo, sabe? Você tem que plantar, isso faz parte. Então, antes de pensar em desistir ou seguir para outro objetivo, tentar mais um pouco, assim. E foi o que eu fiz, assim. Às vezes tiveram momentos que estava super difícil. Eu falei, não, mas eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou continuar.
E passa, sabe? Depois do momento difícil, assim, as coisas começaram a acontecer. Sabe que esses dias, agora essa semana, sei lá, eu tive acesso a um conteúdo de comercial, de time comercial. Que quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente quer fugir. Fugir do processo, fugir da rotina, fugir do que tá dando certo, fugir do produto, criar coisas pra fugir do desconforto. E isso não funciona só no time comercial, isso é na vida. E é por isso que as empresas fecham, por isso que as pessoas desistem. Porque quando começa a apertar, quer fugir. E seja de um relacionamento, de uma empresa, seja do que for. E quem aguenta o desconforto e permanece e atravessa, aí começa a colher, aí começa a colheita, né? Porque, na verdade, a gente, hoje, nos episódios que nós tivemos, foi falado muito sobre as pessoas que querem colher, que querem escalar antes de entregar. Sabe? Eu quero crescer antes de realizar coisas concretas aqui, de ter uma base primeiro. E eu tô te vendo construir essa jornada e tem sido muito lindo te ver construir essa jornada. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos acompanham, algo que venha direto do teu coração, para que quem nos ouve seja inspirada, tocada e transformada pela tua vida hoje. Olha, eu acredito que o principal é se permitir, assim, buscar aquilo que você de fato almeja fazer, assim. Nem sempre eu empreendi, eu estive à frente de um negócio. Eu cuidei muito do negócio de outras pessoas para depois eu cuidar do meu negócio, né? O teu negócio, tu empreende cuidando do negócio de outras pessoas, né? Cuidando. O teu negócio é cuidar do negócio de outras pessoas. Sim. Ainda. Só que não é exclusivamente de uma pessoa só. Só que eu servi antes e eu servi por muito tempo. E eu sou muito grata porque nas empresas que eu passei, enfim, eu recebi muito espaço também para errar, para testar coisas novas, para aprender. Essas pessoas investiram em mim também. Então, assim, eu acho que eu sempre empreendi, só que dentro de outras empresas. Então, eu acredito que, assim, o principal é você... Se hoje você ainda não faz aquilo que você gostaria, se você ainda hoje não empreende, faça o seu melhor onde você estiver. Porque vai chegar o momento onde você vai ter a sua empresa, o seu negócio, né? E de certa forma, isso vai voltar para você. Obrigada. Obrigada. Eu espero que você tenha amado esse episódio, assim como eu amei. E que você cresça a cada oportunidade que nós temos aqui de ouvir a jornada de cada uma dessas mulheres. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo episódio. Até a próxima.